Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BPro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos entre tabelas diferentes no Power BI. Então a gente vai aprender de uma vez por todas tudo que você precisa saber para como organizar ali os seus relatórios e saber como é que você vai relacionar esses relatórios de maneira que facilite muito o seu trabalho. Finalmente você vai poder fazer análises mais completas no Power BI utilizando aí vários relatórios diferentes. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos para a aula! Então, antes da gente ver relacionamentos lá no Power BI, tá? Eu trouxe aqui alguma parte de conceitos que a gente tem que é muito importante que você entenda isso para que você consiga organizar melhor a maneira como você vai linkar várias tabelas ali no Power BI e você vai ver que isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Primeira coisa que você tem que entender e compreender quando você está falando de trabalhar com relacionamentos no Power BI, tá? É que a gente tem dois tipos de tabelas diferentes. A gente geralmente tem dois tipos ali de base de dados diferentes. Eu separei aqui alguns exemplos e algumas informações sobre o que a gente tem em cada uma dessas tabelas normalmente, para que você consiga identificar com qual tipo de tabela você está trabalhando. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer os relacionamentos no Power BI. Basicamente, quando a gente está falando ali de uma modelagem de dados, que nada mais é do que você ter ali várias tabelas conectadas dentro de uma ferramenta de Business Intelligence, a gente tem dois tipos de tabelas diferentes. Elas são tabela dimensão e tabela fato. Mas o que é isso? Eu preciso ficar gravando esses nomes? Não necessariamente você precisa gravar esses nomes, mas é muito importante que você absorva o conceito do que é cada uma dessas tabelas, tá? Uma tabela dimensão é uma tabela que ela é mais categórica. O que isso significa? Eu tenho um registro ali de várias coisas, de vários itens, e eu tenho informações para esses itens. E essas informações vão ser muito úteis ali na hora que eu estiver fazendo minhas análises de dashboard, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos de tabelas de dimensão para você ter o conceito mais claro na sua cabeça, tá? Então a gente está falando ali, por exemplo, de tabelas que eu tenho cadastro de produtos, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, colaboradores, usuários, conta contábil, natureza da transação, uma tabela calendário, uma tabela região, por exemplo. O que essas tabelas todas têm em comum? Elas são registros em relação a um determinado item e eu tenho informações desses itens. E são informações que elas são mais ou menos fixas, tá? Então, quando eu estou falando de um cadastro de produtos, não é todo dia que o nome do meu produto vai mudar. Não é todo dia que eu vou ter ali, se eu tenho uma categoria para cada produto da minha empresa, não é todo dia que eu vou mudar qual é a categoria de cada produto. Eu não vou ficar reorganizando ali a minha segmentação de produtos interna todos os dias. Não é todo dia que eu vou ter um novo produto. Então eu tenho o meu cadastro de produtos ali, eu tenho a minha lista de produtos completos e ali eu tenho várias informações desse produto. Eu posso ter ali qual a categoria, qual o segmento, qual linha produto, qual a linha business, posso ter qual peso, qual altura, especificações da dimensão de cada um dos meus produtos. A mesma coisa para minhas outras tabelas. Quando eu estou falando de clientes, fornecedores, eu vou ter ali CNPJ, vou ter ali o nome, razão social, o endereço. São informações que são fixas, elas não se movimentam e não crescem tanto ao longo do tempo. É óbvio, eu posso ter um fornecedor novo daqui a um mês, daqui a uma semana, posso ter um cliente novo, mas essencialmente as informações sobre cada um desses clientes e fornecedores são mais fixas e é uma tabela que ela vai crescendo pouquíssimo ao longo do tempo. De um outro lado, eu tenho as tabelas fatos, que são também conhecidas como tabelas transacionais. As tabelas fato ou tabelas transacionais são tabelas que registram fatos ou, para ficar mais fácil, ocorrências de uma determinada coisa. Então, um dos principais marcos que você vai ter numa tabela fato é que ela geralmente é composta por coluna de data, ela tem ali, de repente, uma informação de quem é o responsável por gerar essa ocorrência, qual o valor dessa ocorrência, qual a quantidade dessa ocorrência e ela tem informações mais nesse sentido. Por exemplo, tabelas de venda, tabelas de compra. Então, todo dia ali eu vou ter várias vendas ou várias compras ao longo do meu negócio.
eu posso ter várias compras no mesmo dia, eu posso ter várias compras ou várias vendas sequenciais, eu posso ter várias emissões de notas fiscais num dia, eu posso ter várias solicitações. Por exemplo, se eu tenho um departamento de TI que é responsável por projetos, todo dia ou toda semana eu vou ter solicitações de novos projetos ou de novos chamados ali para realizar. Então, dentro de uma tabela fato, eu tenho o registro de várias ocorrências ao longo do tempo. Então, é uma tabela que todo dia praticamente ela cresce e ela registra ali as informações como data da ocorrência, como informações de quem gerou aquela ocorrência, quem fez aquela solicitação, por exemplo, quem processou aquela solicitação. Se eu estiver falando de uma venda ou de uma compra, eu tenho a quantidade vendida, a quantidade comprada. Essas são tabelas transacionais. Então, toda tabela que segue mais ou menos essa estrutura, onde eu tenho ali uma data para aquele acontecimento, o responsável por aquela ocorrência, algum beneficiado ou prejudicado por aquela ocorrência, o local, o canal da ocorrência, a quantidade da transação e o valor da transação, eu estou falando de uma tabela fato. Agora, se eu estou falando de uma tabela mais categórica, onde eu tenho código do item, ou matrícula da pessoa, localidade, centro de custo, segmentação, todas essas dimensões que eu tenho são de uma tabela de dimensão. E aí fica muito mais claro agora a gente conseguir separar o que é uma tabela de dimensão e o que é uma tabela fato. Toda vez que eu tenho registros ao longo do tempo, eu estou falando de uma tabela fato. Toda vez que eu tenho informações fixas em relação a uma determinada coisa, um determinado item, eu estou falando de uma tabela de dimensão. E por que esse conceito é muito importante quando a gente está trabalhando com Power BI? Um dos modelos mais conhecidos de dados aqui, quando a gente está falando de Business Intelligence, é o modelo Estrela, que é esse modelinho aqui, tá? E a gente fica fácil de entender aqui porque que ele é chamado de modelo Estrela, porque ele tem aqui 5 tabelas e ele fica aparecendo ali uma estrela, né? Como é que funcionam os relacionamentos no Power BI? Eu coloquei 5 tabelas aqui de exemplo, tá? 5 tabelas de dimensões e uma tabela fato, porque é a composição desse modelo Estrela, tá? Mas não necessariamente você vai trabalhar sempre com 5 tabelas de dimensão e uma fato no Power BI. Mas isso aqui é só para exemplificar, você precisa entender o conceito aqui para conseguir aplicar aí nos seus relatórios, tá? Então, geralmente a gente tem dimensões que são muito comuns para todo tipo de negócio. Dimensão calendário, que é onde você tem uma tabela ali, onde você tem a data, o ano, o trimestre, o mês, a semana do ano e várias informações sobre datas. Você tem dimensão de produto, onde você tem código do produto, qual é o segmento, a categoria, o preço daquele produto. A dimensão região, onde você tem CEP, rua, cidade, município, estado, UF, país, etc. Tem muito comum a dimensão de vendedor. Tudo isso aqui pode ser relacionado com outras coisas, tá? Eu não tenho vendedor, mas eu tenho ali minha tabela de fornecedores, tenho minha tabela de clientes. Então não se prenda exatamente a informação que eu tô falando aqui, tá? Você tem que compreender que o conceito é que eu vou ter várias tabelas de dimensão, que são tabelas que vão categorizar alguma coisa ali para mim. Então eu tenho aqui a tabela de dimensão vendedor, que tem informações de vendedores, tabela usuário, que tem informação dos meus usuários, e eu tenho minha tabela fato, que são as minhas ocorrências. Para que serve isso daqui? Eu sempre vou analisar a minha tabela fato baseado nas minhas dimensões. Então, na minha tabela fato, eu vou ter ali poucas informações. Eu vou ter ali, por exemplo, o código do produto, qual foi a data da transação e qual foi o valor daquela transação. E aí, vamos supor que eu queira fazer uma análise de qual é a categoria de produtos que eu tenho mais vendas no Power BI. Eu preciso de outras informações de produto que eu não tenho na minha tabela fato. Então eu vou buscar essas informações justamente na minha tabela separada que eu tenho só para produtos, que eu tenho lá todas as informações de cada produto. Isso é muito útil para a gente, porque se a gente fosse trazer todas as informações para a tabela fato, a gente teria muito mais peso na nossa base de dados. Vou trazer um exemplo aqui muito claro para a gente. Eu tenho aqui uma tabela muito simples de produtos, tá? Tenho aqui o código do produto, eu tenho 6 produtos, tenho o nome do produto aqui, o segmento, a categoria e o preço. Quando eu olho para minha tabela de transações, como ela aumenta diariamente, semanalmente, ela tem muito mais linhas do que as minhas tabelas de dimensões, porque é uma tabela ali que vai crescendo muito ao longo do tempo, ao contrário do que acontece com as minhas tabelas de dimensões. Então, se eu fosse replicar cada informação de cada produto aqui
para todas as minhas vendas, eu ia replicar várias vezes a mesma informação. E aqui na minha tabela de produto, essa informação ela só vai se repetir uma única vez. Então, os meus dados ficam muito mais consolidados, é muito mais fácil de eu trabalhar com uma informação aqui de que esse código de produto aqui, 1, representa esse produto aqui, e quando eu olho lá na minha tabela de transações, na minha tabela fato, eu só tenho aqui o código do produto aparecendo uma vez. Se eu quiser saber que produto é esse, eu vou buscar essa informação lá na minha tabela de produtos. E aqui, mais uma coisa super importante que a gente tem aqui, toda vez que a gente está trabalhando com tabelas de dimensões e tabela fato, o relacionamento que acontece no Power BI é de 1 para muitos, tá? O que representa esse relacionamento de 1 para muitos? Eu posso ter no mesmo dia várias vendas do mesmo produto, mas eu não posso ter um único produto cadastrado em 2 segmentos diferentes, por exemplo. Porque se eu tenho um único produto, eu vou ter um único segmento para aquele produto. E aí como é que funciona isso? Se eu tiver mais de um segmento para aquele mesmo produto, o Power BI, na hora que a gente estiver trabalhando com essas 2 tabelas, ele não vai saber para que segmento atribuir cada venda. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho uma data qualquer, tá? A gente está hoje, é dia 17/1 de 2023. Imagina que essa data eu tivesse lá no Power BI 2 anos diferentes para essa data. Em 17/1 de 2023 eu tenho uma coluna lá com o ano 2023 e eu tenho lá também, ao mesmo tempo, essa mesma data com o ano de 2024. E eu tenho ali uma tabela de vendas com a data só de 17/1 de 2023. E para ficar mais claro que isso ainda, eu vou criar uma planilha aqui para a gente ver isso na prática, tá? Imagina que eu tenho o seguinte, ó, tenho a data de hoje aqui e eu tenho aqui o ano de 2023. E eu tenho uma outra linha aqui e o ano de 2024. E aí, isso aqui é minha tabela de dimensão. Eu tenho uma tabela fato, onde eu tenho que a data da venda foi 17/1 de 2023 e o valor da venda foi de R$50. Na hora que eu relacionar isso aqui e eu quiser fazer uma análise de venda por ano, por exemplo, o Power BI não vai saber se ele aloca esses R$50 aqui para 2023 ou para 2024, porque eu tenho 2 anos diferentes aqui. Então, toda vez que eu tiver uma tabela de dimensão, eu vou ter uma única linha aqui para cada item que eu tenho. Já na minha tabela fato, eu posso ter esse registro várias vezes. Por quê? Porque eu posso ter uma venda ocorrendo várias vezes ao dia. Eu posso ter um produto sendo vendido várias vezes no mesmo dia e sendo vendido várias vezes. Eu posso ter uma venda para várias regiões diferentes e para a mesma região por uma série de vezes. Eu posso ter o mesmo vendedor fazendo várias vendas. Então, sempre a relação, eu tenho um carinha fazendo a mesma coisa várias vezes. Uma única dimensão pode ser repetida em vários fatos, várias ocorrências diferentes. É claro que nesse exemplo aqui de 2023 e de 2024, eu dei uma exagerada porque você não vai ter esse tipo de coisa aqui acontecendo, porque não faz o mínimo sentido. Mas a mesma coisa seria se eu tivesse aqui, ó, um funcionário chamado Carlos e o setor dele fosse financeiro. E eu tivesse um outro Carlos aqui do departamento de TI, por exemplo. Se eu não tenho nada que diferencia esse Carlos aqui desse Carlos aqui, e eu tenho aqui, ó, funcionário que fez a venda ou que fez qualquer tipo de operação, eu não vou saber se eu consigo alocar esse valor aqui no financeiro ou no departamento de TI. Então você tem que tomar muito cuidado, porque no Power BI a relação sempre vai funcionar da tabela dimensão, sendo de umzinho para muitos. E como é que isso funciona na prática, tá? Trouxe aqui um modelo exatamente como a gente estava trabalhando ali, tá? Vocês podem ver que são as mesmas dimensões que eu tenho aqui e a gente tem um relacionamento do Power BI. Como é que eu faço isso na prática, então? Para eu relacionar 2 tabelas no Power BI, basta eu arrastar aqui da minha tabelinha dimensão para minha tabela fato, tanto faz a ordem, tá? Eu poderia arrastar ao contrário também. Qual é a chave, qual é o código que identifica aquele item nas 2 tabelas, tá? Então, se eu estou falando de uma dimensão calendário aqui, eu tenho a coluna de data aqui e eu tenho a coluna de data aqui. Eu vou pegar aqui a minha data e vou arrastar para cima da data da transação e veja que ele já meio que identificou aqui o nosso relacionamento. Aqui ele até identificou aqui uma relação de 1 para 1. Por que que isso aqui acontece aqui, tá?
Porque por acaso nessa minha tabela de ocorrência aqui, nessa minha tabela de vendas, eu só tenho uma venda por dia. Então ele identificou um relacionamento de 1 para 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que acertar esse relacionamento, porque eu estou trabalhando com uma tabela de dimensão e uma tabela fato. Então a gente clica com o botão direito aqui, vai em propriedades e a gente muda aqui, ó, cardinalidade. Eu estou saindo da tabela de calendário para a tabela de vendas. Então eu vou trabalhar aqui com uma relação de 1 para muitos, que é a relação correta aqui quando eu estou trabalhando com esse modelo de dados, tá? Isso é muito importante, você conseguir compreender isso aqui e entender esse conceito. Eu sempre vou ter uma relação de 1 da minha tabela de dimensão para a minha tabela fato. E uma prática muito comum de mercado também é as pessoas darem os nomes aqui das tabelas, principalmente em bancos de dados, tá? Colocar sempre ali esse DIN na frente da tabela, que representa que aquilo é uma tabela de dimensão. E aí tem alguns que botam fato também na frente da tabela fato, ou só um Dzinho, só um F, porque isso representa que aquilo ali é uma tabela de dimensão e isso aqui é uma tabela fato, e fica muito mais fácil de você trabalhar dessa forma quando você tiver ali com vários relatórios. É claro, você não precisa ter várias tabelas, como é o caso que a gente tem aqui, mas sempre que você estiver importando vários relatórios diferentes, tenta identificar o que é uma tabela fato ali para você, quais são as suas tabelas de dimensões, que isso vai facilitar muito você trabalhar com vários relatórios no Power BI. E no Power BI ainda existem coisas mais completas, que é quando a gente trabalha com várias tabelas fatos diferentes, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas aqui, basicamente, quando você tem esse tipo de relação aqui, quando você tem esses dois tipos de tabela, fica muito fácil. Então, vou excluir mais um relacionamento aqui para a gente ver como é que funciona. Tem aqui a minha tabela de produtos. Onde é que eu identifico aqui qual é o produto na minha tabela de vendas? É pelo código do produto. Então, aqui na minha DIN produto, eu vou pegar o código do produto, que é ali o identificador daquele item na minha tabela principal aqui, que é a tabela de produtos. Pego ele aqui e arrasto em cima da código produto aqui. Eu tenho vários produtos vendidos em várias datas diferentes, então aqui ele já identifica automaticamente que aqui a relação é de 1 para muitos. Então isso você nem vai precisar fazer tanto no Power BI, porque ele já identifica automaticamente, mas é importante que você entenda esses conceitos para facilitar a sua gestão com dados dentro do Power BI, e assim você desmistifica de uma vez por todas como é que se trabalha com relacionamentos no Power BI. Geralmente é muito tranquilo, desde que você saiba identificar bem o que são as suas tabelas fato e o que são as suas tabelas de dimensão. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que isso tenha ficado mais claro na sua cabeça. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de interagir com a gente, porque você mostra que de fato você está entendendo e que você não está entendendo o conteúdo, e isso ajuda também a gente a ajustar a didática para se adaptar melhor àquilo que você precisa. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. E por último, uma última coisa muito importante: se você está realmente comprometido em aprender Power BI, eu quero saber se você realmente chegou ao final desse vídeo. Então comenta aí pra mim também, hashtag até o fim, só pra eu saber que você realmente é um cara que tá focado nos estudos, tá focado no seu desenvolvimento e crescimento profissional. Deixa aqui pra mim embaixo, hashtag até o fim, pra eu saber que você realmente assistiu esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.